Amém, graças a Deus, muito bom esse momento de adoração, graças a Deus por isso, que o Senhor receba nosso louvor, que Deus ouça tudo aquilo que nós cantamos como uma oração, como um momento de entrega de quem diz a Deus, Senhor, em nome de Jesus, recebe nossas vidas, Pai, nós queremos adorá-lo, queremos servi-lo, que assim seja em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora, Evangelho de Marcos, capítulo número 4, mas antes disso, gostaria de convidá-lo a fazermos uma oração juntos, pedindo a Deus que continue falando conosco, que esse momento de compartilhar da palavra nós sejamos abençoados, ministrados pelo seu Santo Espírito, que a mensagem da palavra de Deus, que é viva, muito viva, que ela venha de encontro a nós e fale conosco, que sejamos realmente aí impactados e transformados pela mensagem que ela nos trará nesse momento. Amém? Então, se você puder, curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você estiver acompanhado aí, faça essa oração junto com essa pessoa, com essas pessoas que estão ao seu redor. Que sejamos todos nesse momento unidos em oração, pedindo para Deus ministrar aos nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus, que o Senhor cuide de cada um de nós neste exato momento, Deus. Nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós queremos, nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor fale conosco. Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações por meio da Sua palavra. Nós queremos sim, Senhor, ouvir a Tua voz neste momento. Queremos sim, Senhor, ser desafiados por Ti a uma vida que glorifique o Senhor, que seja de acordo com uma vida de quem tem Jesus como Rei, como Senhor e Salvador. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo número 4, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 21 ao 34. Diz assim a palavra de Deus para nós. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Amém? Queridos, nós estamos ouvindo uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. E é interessante porque aqui Jesus está contando 3 parábolas, na verdade uma sequência de 4 parábolas. No domingo passado nós estudamos a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo. E aí Jesus, logo depois de contar a parábola e de explicar a parábola a seus discípulos, nós ouvimos essas 3 parábolas em sequência. Depois dessas parábolas, Jesus parte novamente para uma
para uma ação, um tempo de oração. Sempre que Jesus parte para um período de oração, essa oração precede um tempo de ação e de ensino. E aqui Jesus está terminando o seu período de ensino e ele vai sair, assim que ele terminar aqui, para um momento de oração. Agora olha só que coisa fantástica, porque a parábola do semeador, Jesus conta e depois nós temos o relato do Evangelho de Marcos da explicação detalhada da parábola do semeador. O que não acontece com essas outras 3 parábolas. Pelo menos nós não temos descrito, embora os últimos versículos 33 e 34 do Evangelho de Marcos, vai dizer que quando Jesus estava em secreto ou em particular com seus discípulos, ele lhes explicava as parábolas. Não só contava as parábolas diante dos discípulos e todos os seus ouvintes, mas depois, em particular, no privado, ele explicava essas parábolas para os seus discípulos. Agora, olhem que interessante o que está acontecendo aqui nos ensinos de Jesus. Jesus conta 3 parábolas rapidamente e Jesus faz uma transição de seus ensinos. Jesus havia começado, junto com João Batista, Jesus tinha começado a mensagem, tanto a mensagem de João quanto a mensagem de João Batista, era sobre a chegada do reino de Deus. E esse reino, ou essa mensagem sobre o reino de Deus, ficou meio que oculta, ou meio que em segundo plano, porque Jesus, logo depois do início de seu ministério, ele vai defender a sua autoridade divina através de seu ensino e através de suas ações. Muitos questionamentos, muitas pessoas que só queriam milagres, pessoas que só queriam questionar Jesus, encontrar um defeito em Jesus para poder julgá-lo, condená-lo à morte, né? Os líderes religiosos estavam atrás disso. E agora Jesus volta com a mensagem do reino de Deus, sobre o reino de Deus, através também das parábolas. E Jesus não explica, João Marcos não tem a preocupação aqui no seu evangelho de explicar detalhadamente essas parábolas. Mas eu acredito que os discípulos estavam muito próximos de uma situação que é bem comum a todos nós, que é ouvirmos a mensagem de Deus e muitas vezes não saber o que fazer com ela. E o que nós reparamos é que os discípulos possivelmente estavam vivendo uma situação muito parecida com a que nós vivemos em determinados momentos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos as explicações, mas a verdade é que nós muitas vezes não sabemos direito o que fazer ou como fazer, e algumas vezes nós nos sentimos até meio que sem esperança ou sem fé de fazer as coisas que Deus pede para nós fazermos. É a mesma coisa quando nós ouvimos uma mensagem sobre perdoar os nossos ofensores, amar os nossos inimigos, dar outra face. A gente sempre ouve tudo isso, a gente sabe que nós devemos fazer isso, mas fazer é muito difícil. Lidar com essas mensagens, com a palavra, com o evangelho de Jesus, é algo muito complicado. Ainda mais nos dias que nós vivemos, as coisas que nós vemos acontecendo, essas coisas todas vão minando o nosso coração e tirando de nós o desejo, a vontade, a energia de realizar aquilo que Deus espera de nós. A parábola do semeador pode fazer isso conosco também, porque nós ouvimos sobre pregar o evangelho, mas quando nós vemos que a mensagem, que é o evangelho, e a semente que é semeada, cai em 4 tipos de terrenos diferentes, e em apenas um ela produz fruto, ela gera realmente, verdadeiramente vida, que glorifica a Deus, nós muitas vezes nos sentimos desanimados e perguntamos e pensamos, por que fazer? Um esforço tão grande para atingir apenas 25% do público que foi impactado, que foi evangelizado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque normalmente a gente olha ao nosso redor e quando a gente começa a se questionar porque nós não vemos as coisas acontecendo como nós gostaríamos, as coisas sendo resolvidas como nós esperávamos, nós oramos e não sentimos que Deus está nos respondendo, nós procuramos soluções e às vezes só encontramos mais problemas, às vezes a gente se encontra num looping de desespero, de desesperança, na verdade. E isso tudo vai minando a nossa fé. Isso tudo vai fazendo com que a gente pense em desistir.
Por quê? Porque nós não estamos vendo as coisas acontecendo como nós gostaríamos. Os discípulos estavam dessa maneira já. Os discípulos queriam ver as coisas acontecendo. Eles sabiam que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias, e eles queriam ver esse Messias em ação o tempo todo. Depois nós vamos ver os líderes religiosos pedindo para ver ações de Deus, pedindo para ver Deus, e os próprios discípulos, como Filipe, vão dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Eles querem sempre mais. Eles não estão contentes com aquilo que Deus está fazendo, não porque Deus não está fazendo, mas é porque eles querem o maior, eles querem o ápice, eles querem o suprassumo da ação de Cristo, eles não querem viver o processo, eles não querem viver os detalhes, eles querem logo a vitória, o título. É aquele time que entra em campo na primeira rodada do campeonato, mas ele já quer ser campeão no final do segundo tempo do primeiro jogo. Isso não acontece. O campeonato é extenso, as coisas são vagarosas, é devagar mesmo. Então nós temos que ter esperança e saber que Deus está agindo nos detalhes, em coisas pequenas, coisas que nós não vemos. Deus está ali, Deus está agindo. E Jesus vem logo com essas 3 parábolas seguidas: a parábola da candeia ou da lâmpada, a parábola da semente que é jogada e ninguém faz nada e ela por si cumpre o seu papel, e a parábola do grão de mostarda ou da semente de mostarda. Para que isso? Por que isso? É isso que nos leva ao título da nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de trazer para você aqui o nosso título: Não menospreze o que você não vê. Título da nossa mensagem de hoje: Não menospreze o que você não vê. E nós veremos 3 razões para nós não menosprezarmos aquilo que nós não vemos, porque todos nós precisamos aprender a valorizar os pequenos começos. Os pequenos começos, muitas coisas começam de maneira bem suave, bem tranquila, pequenas, mas que tem um resultado enorme lá no final. As coisas de Deus são assim, as coisas que Deus faz, e nós nem sempre, nem sequer nós vemos, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Então, 3 razões para nós não menosprezarmos o que não vemos. A primeira razão é: Jesus é a luz do mundo. Primeira razão para nós não menosprezarmos o que nós não vemos: Jesus é a luz do mundo. Nós encontramos essa razão na primeira parábola. Jesus está continuando seu discurso. Jesus terminou a parábola do bom samaritano e ele já emenda no versículo 21, né? Quem é que traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? A candeia era uma espécie de luminária. Era uma luz à base de óleo, um pavio, que era colocada no local apropriado para iluminar a casa, iluminar o ambiente. Nós usamos as lâmpadas, colocamos normalmente no teto, no centro do teto, fazemos essa medição. Algumas pessoas gostam de usar abajur para usar meia luz, mas o comum padrão é o quê? A luz no teto para iluminar o máximo do ambiente ao seu redor, de cima para baixo, iluminar a todos. A pergunta de Jesus é: quem é que vai pegar uma candeia ou pegar uma lâmpada e colocar debaixo de uma vasilha? Ou esconder, colocar essa lâmpada embaixo da cama? Jesus fala: isso não se faz. Não é assim que acontece. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está preocupado com a iluminação de um cômodo? Acho que Jesus está preocupado com ter luz no ambiente para uma refeição, ou para que as pessoas possam ter um diálogo tranquilo, vendo uns aos outros, olhando nos olhos. Não. Jesus está ensinando acerca do reino de Deus. Nós estamos desde o princípio, desde o início das nossas exposições aqui no Evangelho de Marcos, nós sabemos que a maior preocupação de Jesus é ensinar a mensagem de Deus, o Evangelho, as boas notícias. Jesus usa os milagres para mostrar a sua autoridade e ter o direito de ensinar ali a palavra de Deus. E quando ele começa a ensinar por parábolas, ele tem por trás uma mensagem central. Cada parábola tem um ensinamento central, ou um ensinamento que é o mais importante. E aqui Jesus está dizendo que a grande preocupação é: Cristo veio, a mensagem chegou, e esta mensagem, Jesus,
e a mensagem do Evangelho não podem ficar escondidos. Consegue compreender isso? Jesus está dizendo, eu sou essa lâmpada, eu sou essa candeia, e eu não posso ficar escondido. Eu não posso ser encoberto por uma vasilha, ou eu não posso ser colocado debaixo de uma cama. Vocês não podem, e eu não permitirei ser escondido. Eu vim para anunciar a salvação. Nenhum de nós podemos esconder nem Jesus e nem sua mensagem. Se você crê em Jesus, você precisa mostrar Jesus. Você não pode se esconder, você não pode se omitir. Você precisa se posicionar como aquele que é um detentor da luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo, ele disse isso lá no Evangelho de João algumas vezes. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa luz de Cristo vem a nós, porque nós fomos retirados das trevas. Então a gente não anda mais em trevas, porque nós temos a luz de Cristo, que promove vida, que promove transformação. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus não tem seguidores. Jesus vai até João Batista, no Rio Jordão, e João Batista é o primeiro que reconhece quem é Jesus. E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando Jesus é batizado, Jesus tem uma voz que vem dos céus, dizendo que ele é o Filho amado de Deus, a vinda do Espírito Santo que vem para capacitá-lo no exercício do seu ministério, e aí as coisas começam, é um começo. E nós não estávamos vendo isso, ninguém estava vendo isso, Jesus já chega adulto, mas muitas coisas aconteceram com Jesus até ele chegar naquele momento. O começo de Jesus foi algo simples, para se apresentar como Deus vivo, encarnado, Salvador do mundo. E Jesus, o Deus encarnado, a luz do mundo, diz, eu vim para revelar a vocês a vontade de meu Pai. Eu não permanecerei oculto. Tudo será revelado. Quando nós lemos essa parábola aqui no Evangelho de Marcos, a tendência que nós temos é confundir esse texto com outros textos que falam sobre pecado, que o pecado que está oculto será gritado do mais alto dos telhados. Não tem a ver aqui, o que Jesus está dizendo é sobre ele, sobre a mensagem, sobre de quem ele é. Jesus, o Messias, o Rei, o Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz, isso não ficará oculto, isso não será escondido, isso será anunciado, todos ouvirão sobre mim. Todos saberão quem eu sou e o que eu vim fazer. Nós aprendemos disso porque Jesus cumpriu essa promessa dessa parábola. A mensagem chegou até nós. E isso é fantástico, porque Jesus, além de dizer, de mostrar que ele é o Salvador, de que ele é o Senhor, de que essa mensagem não ficaria oculta, que ele não se omitiria, de que ele seria colocado no local certo, ele diz, prestem atenção. Me ouçam com atenção, quem tem ouvidos ouça, então você e eu precisamos ouvir a Jesus. Ouça a voz de Jesus se apresentando para você. Jesus não permanece escondido, ele vem até você neste exato momento para dizer, eu estou aqui, presente, não estou embaixo de uma cama, não tenho uma vasilha me cobrindo, eu estou no lugar certo. Está no nosso lar. Chegou até nós pela internet, nesse momento, para dizer para nós, que nós precisamos ouvi-lo, ouvir com atenção, abrir os nossos ouvidos, permitir que a palavra entre em nosso coração, para que nós sejamos transformados por Deus. Essa mensagem é linda demais, é importante demais. A parábola da candeia vem para dizer isso, que Jesus, o Messias, o Senhor, não ficará escondido. Ele será revelado. Foi para isso que ele veio. Então nós temos que estar atentos à voz de Deus. Precisamos permitir que Deus comande os nossos passos. Se não ouvirmos com atenção a mensagem de Deus, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, nós não permitiremos que Deus tome conta de nós, seja luz para os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos. Se colocarmos a candeia sobre uma vasilha, se escondermos a lâmpada debaixo de uma cama, nós seremos então exatamente como aqueles outros três terrenos
da parábola anterior. Nós seremos aqueles que Satanás retira a mensagem do coração. Se nós não ouvirmos a Deus, se não permitirmos que a voz dele venha até nós e transforme a nossa vida, nós seremos como aqueles que são mais preocupados com os anseios da vida e com as riquezas. Nós seremos como aqueles que são sufocados pelas preocupações da vida e mesmo que estejam vivos, não vão frutificar. Por quê? Porque estão muito preocupados com outras coisas. Lembra da mensagem do domingo passado? Sejam frutíferos. É isso que Deus espera de nós. Se você não ouviu as outras mensagens, depois acesse o nosso canal aqui no YouTube. Acesse o canal da nossa igreja e assista a sequência de mensagens. Mas abra os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Essa é a primeira razão. Primeira razão para nós não menosprezarmos aquilo que não vemos. Qual é a primeira razão? Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar o seu coração. Ele não se escondeu. Ele se revelou. E nós estamos aqui falando sobre ele hoje, nesse momento. Mas vamos à nossa segunda parábola e a nossa segunda razão para não menosprezarmos aquilo que nós não vemos. Segunda razão para nós é: Jesus é o Rei do mundo. Jesus é o Rei do mundo. Olha só que coisa linda. Por mais que você e eu tenhamos boas intenções, nós precisamos tomar muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos tentados e caímos na tentação, achando que aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós realizamos, as coisas que nós conseguimos alcançar, os alvos, os objetivos que foram alcançados, tudo isso foi possível por causa da nossa autoridade, das nossas habilidades, das nossas estratégias. Mas nada disso é real, nada disso é verdade. Nós não temos direito nenhum à glória. Nenhuma glória é nossa. Nenhum crédito é nosso. Nenhum louvor deve ou pode ser recebido por nós por causa das nossas conquistas ou realizações. Só existe um rei. Esse rei é o Senhor Jesus. Ele é o Rei do mundo. Nós podemos e devemos nos alegrar quando nós alcançamos determinados objetivos, quando nós temos avanços, quando nós vemos as realizações da nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na transformação da sociedade a qual nós fomos e estamos inseridos. Mas tudo isso é mérito de Deus, de Jesus. Ele é o nosso rei. Jesus é o Rei do mundo. Existe uma tensão sobre o reinado de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus é rei de direito, mas não é rei de fato. Qual é a diferença entre ser rei de direito e ser rei de fato? Ser rei de direito é um direito de Cristo Jesus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém que esteja acima de Jesus. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não existe nada que exista que não tenha vindo à existência, à vida, senão por obra de suas mãos. Mas ele não é rei de fato, porque nem todos se submetem ao reino de Jesus, ao reinado de Cristo Jesus, ao governo de Jesus. Inclusive, a palavra usada aqui por João Marcos, o Evangelho de Marcos, quando fala do reino de Deus, do reinado de Deus, a palavra é basileia, que tem a ver com governo, com reinado. O reinado de Deus, o reinado de Jesus. Esse reinado não é ou este reino, este governo, não é estabelecido, não é demarcado por fronteiras, não é escolhido por votos, não é decidido por quem tem mais poder. Ele é um governo que só passa a existir quando nós nos submetemos a ele. Por isso ainda não é rei de fato, porque tem muita gente que não se submete ao governo, ao reinado de Cristo Jesus. Agora, se você já se submeteu ao reinado de Cristo Jesus, se Jesus Cristo já é o seu Senhor e Salvador, então você está debaixo do reinado, do governo de Cristo Jesus. Você pertence ao reino dos céus. E é lindo porque Jesus pega e fala assim, como é esse reino, quando Jesus vai explicar esse reino, aí ele conta essa parábola, fala assim, esse reino ele é semelhante, ou ele é parecido como um homem que lança uma semente sobre a terra. Que homem? Quem é esse homem que lança a semente sobre a terra? Esse homem é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que é a semente? Que semente é essa? A parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus, é o evangelho de Jesus.
E a terra? Que terra é essa? A terra, o meu, o teu, nossos corações. Os corações daqueles que estavam lá quando Jesus estava andando sobre a terra, junto com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Os nossos antepassados. Nós agora e todos aqueles que virão. Toda palavra que chegar até nós. Essa terra é o nosso coração. Nós temos que ter muita esperança nisso. Mas quando Jesus fala sobre isso, certamente os discípulos olham e falam, puxa vida, mas o que a gente tem que fazer? O que a gente pode fazer para melhorar esse percentual de aproveitamento da semeadura? Porque a parábola do semeador me deixou meio triste, Jesus. Só 25%? Só um terreno é bom? Será que não tem como a gente dar uma cuidada na terra, de repente tirar as pedras, de repente cortar aí essas ervas daninhas, esses espinhos aí para não sufocar? O que a gente pode fazer? E aí Jesus conta essa parábola para dizer, nada. Não são vocês que fazem nada. Jesus diz, eu sou o rei do mundo. E aí a parábola vai nos ensinar que o homem que lança a semente, aí nós temos que aplicar esse homem a nós pregamos a palavra, pregamos o evangelho e nós tocamos o nosso dia, nós continuamos nossas atividades, chega uma hora que a gente vai deitar, que a gente vai dormir, que a gente vai descansar, no outro dia a gente vai trabalhar, vai tomar o café da manhã, a gente vai fazer o nosso curso, vai à faculdade, mas aquela mensagem que foi semeada, aquela semente que foi lançada, ela por si, nesta terra, vai produzir vida. Jesus está explicando aqui para os seus discípulos que é Ele quem faz todas as coisas, não somos nós. O nosso trabalho é simplesmente lançar a semente. A gente não tem que se preocupar com o preparo da terra. Nós não nos preocupamos, ou não devemos nos preocupar com isso, muito menos em julgar a terra onde caiu a semente. Nós não podemos criar uma preocupação excessiva no nosso coração que faça com que nós olhemos para as coisas e pensar, puxa vida, não tem nada acontecendo, a gente prega o evangelho, as pessoas não se convertem, a gente ora pelos enfermos, eles não são curados, nós estamos aí, mais de 100 dias com essa pandemia e agora que está uma suposta vacina, e aí as pessoas estão brigando porque acham que não devia testar a vacina aqui, devia testar lá onde ela foi criada. O tempo todo as brigas, as dúvidas, a desesperança continua criando raízes no nosso coração e nós deveríamos dizer não para ela. Nós deveríamos ter consciência de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Não descansa, não dormita, não dorme o guarda de Israel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, não para descansar. O sol nunca se põe sobre Jesus. Nunca se põe sobre Deus. Ele está sempre no governo. O nosso Deus está sempre no controle. Então, guarda teu coração debaixo da esperança desse Deus que cuida de tudo e de todos. E lembre-se, Deus não depende de nós. Deus sim é autossuficiente. E Ele nos convida para viver esse privilégio de sermos seus filhos, membros de sua família e proclamar a sua palavra, palavra de salvação, de amor e de esperança. Jesus, o nosso Rei, de direito, e para nós que o recebemos, que o aceitamos, também de fato, Ele quer ser o nosso governante. E Ele vai dizer para a gente que as coisas acontecem porque Ele é quem faz todas as coisas acontecerem. Enquanto as pessoas estão dormindo, a semente está germinando, crescendo, embora você e eu não saibamos como. Às vezes a gente joga a semente e a gente fica sem esperança, né? Às vezes nós semeamos a palavra de Deus em alguns lugares, em alguns corações, e mesmo sabendo do poder de Deus, sabendo que Ele é todo poderoso, nós voltamos para casa, ou vamos ao trabalho, saímos daquele ambiente de semeadura, sem esperança, achando que nada vai acontecer. E aí num belo dia, eis que surge uma muda, que cresce, e dá fruto, e um fruto cheia de novas sementes, como nós.
e espalhamos mais e mais sementes. Por quê? Porque essa é a nossa vocação. Deus nos chamou, a igreja foi deixada para pregar o evangelho, para semear em todos os terrenos. E Deus sabe o que faz com a semente, é Ele quem trabalha essa semente no solo, para que essa semente dê vida. Então nós não podemos, em hipótese alguma, menosprezar os pequenos começos. Um projeto que começou, um projeto de futebol, de evangelismo através de futebol, que começou numa sala de aula, um trabalho de faculdade teológica. E hoje nós temos mais de 80 pessoas que são atendidas. Pessoas que nós temos ouvido aí mensalmente relatórios, testemunhos. Graças a Deus pela vida de pessoas como o pastor Samuel, o Márcio, pessoas que estão envolvidas, nosso grupo de rapazes e moças que estão buscando de alguma maneira se aproximar dessa turma toda para poder ensinar a palavra de Deus, nossa igreja que acredita nessas ações. Por isso é importante você se envolver, é importante você contribuir, é importante você orar. Quantas vezes você tem orado pelo Márcio e sua família? Uma vez por mês só? É muito pouco. A igreja de Deus é uma igreja missionária. Nós precisamos separar tempo na nossa agenda de oração para missões. Porque Deus está em missão e Deus está em missão através de nós, a sua igreja. Amém? Então ore por isso, se envolva com isso. Nos procure, nós queremos ser essa semente de Deus, ou lançar a semente de Deus. Nós queremos ser os semeadores que lançam a semente e que ela caia no solo e que Deus faça essa semente ter vida, germinar e trazer mais e mais vidas para que nós possamos fazer a obra de Deus conhecida e o nome do Senhor engrandecido na terra. Amém? Mas nós temos também a nossa terceira e última a razão para não menosprezarmos aquilo que não vemos, e está na nossa terceira parábola. Terceira razão para nós não menosprezarmos o que não vemos é: Jesus é o abrigo para todos. Jesus é o abrigo para todos. Três razões aí, meus queridos. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o rei do mundo. E Jesus é o abrigo para todos. Olha só que linda essa parábola que fala do grão de mostarda ou da semente de mostarda. Quando Jesus conta a parábola do semeador, a gente tem que lembrar, Jesus começou essa sequência de parábolas com a parábola do semeador. Quando Jesus conta a parábola do semeador, nosso coração fica temeroso. Aliás, nós ficamos até desanimados em semear. E aí quando Jesus explica a parábola do semeador, nós deixamos de ser temerosos e nos tornamos ali praticamente juízes. Nós queremos julgar as pessoas que de alguma maneira não receberam bem a semente, a mensagem do evangelho. Mas quando Jesus conta a parábola do grão de mostarda, a semente da mostarda, os versículos 30, 31 e 32, ele nos ajuda a termos mais fé em seu reino de luz, no nosso rei, na mensagem, no poder da mensagem de Deus, no poder da mensagem que vem a todos nós. Então olha só que coisa linda. A parábola do grão de mostarda é utilizada por Jesus. A mostarda, na época, o grão de mostarda, era a menor semente conhecida da época. Não existia uma semente que era conhecida pelas pessoas da época que fosse menor do que o grão de mostarda. A semente do grão de mostarda tem cerca de 1 milímetro. 1 milímetro. Você pegar uma régua, você vai ver, você pega 1 centímetro lá e você tem todos aqueles risquinhos. Cada um daquele risquinho de um para o outro, a medida aquilo ali é 1 milímetro. E olha só que coisa fantástica. Essa mostarda, esse grão de mostarda que era a menor semente da época, ela, quando ia à terra, quando ia ao solo, era bem recebida pelo solo, a semente morria. E aí nascia, crescia, é exatamente isso. Se a semente não morrer, ela não gera vida. Então ela cresce e ela pode se tornar uma árvore de 4 até 5 metros de altura. E não é só isso, porque ela tem os seus ramos, eles vão se espalhando, eles vão crescendo para as laterais e aquilo vai
virando como se fosse uma árvore frondosa ou uma moita enorme. E essa árvore de mostarda, ela vai se tornando abrigo para muitos pássaros e até animais. Todo aquele que procurar um descanso, procurar um local, o pássaro que procura um local para fazer um ninho, quando ele vê um pé de mostarda, uma árvore de mostarda grande, ele fica feliz demais. E a flor dele é até bonita. Olha só que coisa fantástica. É muito lindo o que Jesus está dizendo aqui. Por quê? Porque a parábola do semeador, que vai dizer que a maioria dos terrenos não vão receber bem a palavra de Deus, pode desanimar você e eu de lançarmos a semente. Mas a parábola do grão de mostarda vai nos estimular a sermos semeadores. Por quê? Porque a menor semente que seja, se ela cair na terra boa, ela pode produzir muito, mas muito abrigo. Abrigo para muitas pessoas. E isso aquece o meu e o seu coração. E é lindo o que Jesus está contando aqui, porque quando ele fala para muitas aves, que essa árvore vai se tornar abrigo para muitas aves, é muito provável que Jesus esteja utilizando essa figura aqui para dizer que esta árvore que vai crescer vai ser para abrigar não só os judeus, mas também os gentios, ou seja, todas as línguas, povos e raças. Todos aqueles que procurarem Jesus encontrarão abrigo. Todo aquele que vier até Cristo Jesus será cuidado, será amado, será restaurado, será salvo, encontrará descanso, refúgio, socorro. Por quê? Porque Jesus é abrigo para todos. Jesus é aquele que nos abraça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não importa se você está dormindo, não importa se você está descansando, não importa se você se afastou. De repente você dormiu, estava distante, mas agora quando você acordou, os ramos dessa árvore cresceram tanto que chegaram até você. E está diante de você nesse momento, dizendo para você que você é amado por Deus, que Deus não desistiu de você e que você é bem-vindo. Se você precisa de abrigo, precisa de descanso, precisa de refúgio, venha para Jesus, venha para Deus. Não importa a sua condição neste momento, importa quem Deus é e o que Ele quer fazer na sua vida. Aliás, a mensagem de Jesus, o Evangelho, as boas notícias, não tem a ver só com a salvação. Tem a ver com a salvação, sim, mas tem muito mais a ver com o Salvador, com o próprio Messias, com Jesus. Então você não deve ficar preso àquilo que as pessoas disseram ou dizem acerca de você. Você precisa se lembrar do que Cristo diz. E o que Cristo está nos dizendo, através da parábola do grão de mostarda, é que a mensagem chegou até você. E se você quiser abrigo, se você quiser segurança, se você quiser um local onde você vai ser bem recebido, você precisa buscar esse abrigo. Esse abrigo é Jesus. Jesus de Nazaré, nosso Rei, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se em algum ponto você se distanciou, esses ramos cresceram tanto, se espalharam tanto, que chegaram até você, para que você encontre abrigo, restauração, salvação, em nome de Cristo Jesus. Amém? Quando Jesus encerra essa sequência de parábolas, os versículos 33 e 34 vão dizer para a gente que Jesus, em determinados momentos, após contar as parábolas, Jesus tinha um momento particular, um momento privado, para explicar as parábolas para os seus discípulos. Eu quero dizer para você que se em algum momento você não entendeu aquilo que Jesus falou com você essa manhã, se em algum momento você tem dificuldade para compreender coisas simples que parece simples para quem está ensinando, se você tem dificuldade de reter a palavra de Deus, se você tem dificuldade de compreender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu quero te dar 2 conselhos. E aí nós vamos encerrar. O primeiro conselho é para você marcar bem esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, que nós estamos estudando hoje, por exemplo, do versículo 21 até o versículo 34. E depois você vai ler novamente esse texto. E você vai orar pedindo para Jesus: Jesus, fala comigo. Me ensina, Jesus, aqui,
no particular, no privado. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu quero saber mais acerca do Senhor. Eu quero que o Senhor grave isso no meu coração. Esse é meu primeiro conselho. E o segundo conselho é para que você entre em contato conosco e diga: olha, Pastor Dinho, Igreja do Campo Limpo, eu me interessei pela palavra. Eu quero aprender mais acerca da palavra de Deus. Como é que vocês podem me ajudar? Eu sei que no momento nós não podemos ir até a sua casa pessoalmente, mas nós podemos chegar à tua casa, podemos chegar até você e a sua família, através de uma videochamada, através de uma ligação telefônica. Nós podemos iniciar esse processo, porque em breve nós poderemos estar juntos em nome de Jesus. E aí nós vamos continuar aprendendo da palavra de Deus, porque aprender a palavra de Deus é algo que não termina nunca. Mas isso é muito bom. Quando eu estava lendo, me preparando para esse momento, eu estava aprendendo, estou aqui ensinando para vocês, apresentando para vocês, e estou aprendendo enquanto ensino. E quero aprender mais de Jesus, quero aprender mais junto com você. Então entre em contato conosco, mas em hipótese alguma, você deve fechar sua Bíblia, guardá-la, fechar o seu aplicativo da Bíblia, sem entender o que Deus quer falar com você. E continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Fazer com que essa palavra que chegou até você hoje seja arrancada do teu coração, ou que seja sufocada, ou que ela seja esquecida por causa de outros anseios. Não faça isso. Não faça isso. Não permita que isso aconteça. Deus, na sua perspectiva, pode estar fazendo algo bem pequeno no seu coração hoje, mas isso vai crescer. Isso vai crescer, isso vai se transformar, isso vai mudar a tua vida, vai transformar a tua família, vai mudar o seu conceito acerca de um montão de coisas e vai fazer de você uma pessoa melhor. Por quê? Porque você estará debaixo do governo de Cristo, do Rei Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Permita-se ser governado por Jesus e você verá a diferença que isso vai fazer na sua vida, na sua família, na tua sociedade, em todo o ambiente onde você estiver. Amém? Eu quero orar mais uma vez e aí nós vamos encerrar o nosso tempo de compartilhar da palavra de Deus, lembrando que Ele continua entre você e Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa provocar uma revolução, uma transformação da nossa mente, do nosso coração e dos nossos passos. Que nós permitamos, Deus, em nome de Cristo Jesus, ajude-nos, Deus, a reconhecer a Cristo como o nosso Rei, como a luz, como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso governante. Jesus, que nós possamos fazer do Senhor o nosso abrigo, nosso socorro, nosso refúgio. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, porque não existe outro nome que esteja acima do nome do Senhor. Nem ontem, nem hoje, e nunca haverá outro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apenas Tu, Jesus, és o nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe.